Maravilha, eu queria agradecer, né, o Álvaro pelo contato, eu gostaria de agradecer também para Marta, eu gostaria de agradecer o Episteme pela oportunidade de a gente estar batendo um papo, para a gente poder falar um pouco sobre Enem, sobre TRI. E ninguém melhor que da minha equipe aqui, que eu trouxe o Márcio, é um especialista, é uma pessoa que vem falando muito sobre isso, muito do que eu falo também aprendo com ele. Gostaria de deixá-los à vontade para tirar essas dúvidas. Se tiverem também situação, coloquem no chat, coloquem abram, se preferir, também a questão do áudio para poder conversar com a gente, sintam-se à vontade, tá joia? Márcio, tá contigo. Obrigado. Beleza, então, show de bola. Eu espero ajudá-los, né? Embora o Enem não seja algo novo, ele ainda é um mistério para muita gente, para nós, para todos que trabalham, porque no final das contas, o INEP ele toma decisões muitas vezes internas e essas decisões alteram estruturas que nós aqui fora, os professores, os cursinhos, nós acabamos nem descobrindo, nem ficamos sabendo, não é? Mas existe sim uma intenção muito positiva no Enem. Eu trabalhei na hora do Enem até 2019, naquele programinha que tinha lá na TV Escola. E muita coisa bacana a gente percebe lá nos bastidores, muita coisa que nós não ouvimos nas escolas, muitos mitos, né, que surgem em torno do Enem, em torno da prova do Enem, né, mas algumas coisas precisam ser esclarecidas, algumas ideias precisam ser demonstradas, né. Primeiro, a gente tem que entender que o Enem não é uma prova de inclusão, né? Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. O Enem hoje é o maior vestibular do Brasil em todos os níveis. No que diz respeito ao tamanho, isso é óbvio. No que diz respeito à maneira como ele é feito, né? É uma prova extremamente complexa do ponto de vista da elaboração. Outra coisa muito importante, o Enem ele tem um sistema, e todo mundo sabe disso, e diferentemente do que se acredita por aí, ele não possui mãos humanas na elaboração das versões da prova. Tá? Então, existe um banco de questões infinito, um banco absurdamente grande de questões. Nós chamamos essas questões circulantes. E essas questões elas são escolhidas aleatoriamente por um sistema, né, baseado em um algoritmo. Esse algoritmo só o INEP tem, né? Então ele escolhe as questões, o sistema escolhe as questões e o sistema calibra essas questões. Tá? Então aquela velha máxima de que um dia antes alguém pode ir lá e trocar a questão por uma questão X ou uma questão Y, ou que o presidente do INEP ou o presidente da República, ou sei lá quem, vai lá e troca a questão uma semana antes, isso não é verdade. Né? Porque como todas as questões são calibradas, elas fazem parte de um conjunto matemático extremamente perfeito, né, no que diz respeito à quantidade e à aplicabilidade de competências e habilidades, e ele estabelece uma rede complexa que a gente chama de coerência pedagógica. Então, na verdade, uma vez a versão pronta, eu não posso mexer em nada. Qualquer coisa que eu venha fazer nessa questão, tem que refazer toda a redistribuição de nota, refazer todo o cálculo. Então, é um grande problema para o INEP para refazer isso, se der, por exemplo, um problema de anulação de questão, né? Outra coisa que atrapalha muito a somatória das notas, a compilação das notas, é anulação de questão. Por isso que eles são bastante resistentes para anular a questão. O ano passado nós tivemos alguns problemas com isso e pode ter certeza, as coisas se complicam muito lá na base do processo. Bom, o Enem, portanto, é uma prova extremamente ampla, extremamente complexa, chega a ser mais complexa do que a maioria dos vestibulares grandes, não é? Aquela velha máxima de que o Enem é só interpretativo, né? Não é uma verdade completa. O Enem ele é conceitual também. No entanto, a relação conceitual que se aplica no Enem é um pouquinho diferente, na maioria dos casos, do que acontece na Unicamp, do que acontece na FUVEST, do que acontece na Unesp e nos vestibulares particulares também. Porque o Enem funciona com uma estrutura baseada em uma coisa chamada coerência pedagógica, tudo tem que ter ligação. Então isso é óbvio, todo mundo sabe, né? Todo mundo ouve falar sobre a TRI e o que é TRI, né? Nós sabemos superficialmente que a TRI é aquele conjunto sequencial de acertos, né? Se eu acertar uma questão X e acertar uma outra, eu posso ter uma nota cortada proporcionalmente. Sim, isso é verdade. Tudo isso meio que acontece mesmo, mas acontece com um critério extremamente equilibrado e, no final das contas, dentro das possibilidades,
acerca de critérios também relacionados com uma certa honestidade, né? Porque no final mesmo, o que se busca, né, o que o Enem busca hoje, o que o INEP busca, o que o MEC busca, a BNCC, vocês estão vendo aí, é um meio de relacionar duas situações que até então simplesmente não se relacionavam de forma adequada, que é o conhecimento aplicado, a educação que nós temos no país e a mensuração, né? Medir isso numericamente. E fazer isso com a prova do Enem tem surtido um grande efeito, né? Tem dado grandes apontamentos, bons apontamentos no que diz respeito à qualidade do que fazemos hoje no cenário educacional do Brasil. Mas, claro, isso não exclui o fato de que nós continuamos claudicando, continuamos mancando aí na educação, mesmo porque, de novo, o Enem ele não é uma prova feita para incluir, ela é uma prova feita para excluir. Começa pelo número de questões. E o número de questões também tem a ver com a TRI. Né? Esse número ele não é à toa, não é um número aleatório, né? Até poucos anos aí nós tínhamos um Enem com 67, 68 questões, uma redaçãozinha. Naquele momento sim o Enem tinha mais a pinta da inclusão. Quando entra a TRI a coisa muda completamente de figura e o que você passa a ter é um conjunto de mensuração, de medição de qualidade educacional e de trabalho feito. Na verdade os caras estão colocando uma calculadora ali para medir o que a gente faz em sala de aula. Basicamente é isso, né? Mas para entender isso melhor, eu preciso compreender uma coisa interessante. Eu vou sair aqui da cena para você compreender isso aí. Bom, tá na cara que você já viu essa imagem por aí, né? Sistema de correção de provas do Enem, TRI, teoria da resposta ao item. O que seria a tal da teoria da resposta ao item? Bom, para compreender o que é TRI, você tem que compreender o que é TRT, né? A TRT é o que nós fazemos a vida inteira com os nossos alunos, né? A teoria da resposta tradicional. Então, quando o seu aluno vai fazer aí um simulado, né, ele vai fazer um simulado X, né? Nós usamos o SAI, vocês também usam o SAI. Até o ano passado, até o ano retrasado, o SAI não tinha mensuração de validade de questão. Nós brigamos muito, inclusive, aqui no Mundo Enem, para os caras fazerem isso, porque eles mandavam simulados do Enem, e aí eu perguntava para os caras lá, mas espera aí, legal, bacana, vamos lá, vamos medir os moleques aqui. Mas como é que vocês estão fazendo essa medição? Como é que vocês estão avaliando o acerto? O número de acerto? Espera aí, nós temos um problema. Se você pensar em um simulado do Enem baseado em número de acertos, você está correndo na direção totalmente contrária do que acontece na verdade no Enem. O TRT, ou seja, a TRT, a teoria da resposta tradicional, pressupõe que a maior número de acertos indica o maior número de pontuação. E nós temos isso como tradição da educação no país, né? Então, quando o moleque vai fazer um simulado, ele está preocupado em acertar o máximo de questões, porque se ele sabe que de 10 questões, se ele acertar 10, ele está bem pra caramba. Que de 9, se ele acertar 9, ele está bem pra caramba. E claro, também nós sabemos que todo o conjunto contextual, ideológico, né, educacional, acaba inclinando o indivíduo a buscar o número de acertos e não a qualidade do acerto. Daí a ideia da cola, né? O moleque muitas vezes está lá, o adolescente está de saco cheio, ele tem que fazer 5 provas no dia, ele tem que justificar para o pai dele que ele tirou 5 e que não tirou 9. Então nós estamos aí batendo uma tecla extremamente contraditória, nós estamos fazendo o aluno buscar o acerto sem buscar a qualidade do acerto, ou seja, para ele o que interessa é o número, não é a qualidade do que ele viu em sala de aula e muito menos a resposta que ele vai dar, seja ela certa, seja ela errada. E aí é que está a grande diferença entre o que a gente fez a vida inteira, que é a teoria tradicional de resposta, e a TRI. A TRI ela não está preocupada com o número de acertos, ela está preocupada com a qualidade do acerto. E daí, Márcio, que história é essa? Que Paranauê é esse de qualidade de acerto? Então, só para começar a entender, né, porque eu vou falar bastante com a licença de vocês, eu vou falar um pouquinho sobre como tudo isso acontece e qual é o gatilho desse raciocínio no Brasil, de que maneira que isso se atrela, se une, se conecta com a BNCC e com o que a gente vai ter que fazer obrigatoriamente nos próximos anos, né? Então vamos imaginar o seguinte, o que é a TRI, via de regra, em linhas gerais, porque no finalzinho, depois que eu falar tudo que eu tenho que falar para vocês, nós vamos voltar a esse assunto e vocês vão compreender por que acontece dessa maneira. Então, para o Enem, o que interessa é a qualidade do acerto. Então, se você acertou direito, o que é acertar direito?
Acertar direito é acertar com coerência pedagógica. Então você tem 3 níveis de questões na prova do Enem. Você tem questão fácil, questão média e questão difícil. Né? Ironicamente, quando falamos de uma prova comum, não interessa se a questão é fácil, média ou difícil, mas existe aquele mito maluco de que quanto mais questões difíceis eu acerto numa prova comum, melhor eu tô na minha matéria. Falou, pô, eu tô acertando uma questão hard de física, significa que eu tô bem pra caramba. Mas o acerto, né, o puro acerto, o simples acerto, ele também está condicionado a variáveis. É possível que você consiga acertar por uma série de motivos uma questão extremamente difícil, numa prova comum, e errar uma questão boba de 2 mais 2. Eu, fazendo Enem, já errei em análise combinatória, em matemática, em física, eu já errei soma, cara, errei questão por causa disso. Quer dizer, era uma questão extremamente simples para mim, sou professor de português, eu fui lá e errei uma questão simples. Então existem muitas variáveis para desencadear um erro numa questão, seja numa prova comum, seja numa prova TRI. Então o primeiro passo para essa história toda é fazer o aluno entender que o que interessa é a qualidade do acerto. E aí, claro, meu amigo, não é só o aluno que entende, ou que deve entender isso. Quem tem que entender isso é o pai. Né? Porque você vai falar para o pai que o moleque acertou 5 questões, não é? Mas espera aí, ele acertou 5 questões de 10, como assim? Mas espera aí, se ele acertou honestamente 5 questões, mesmo que eu não esteja incluindo essas questões na TRI, eu tenho um acerto honesto. E o acerto honesto é a base para que eu consiga fazer a nota subir no Enem. E no futuro não muito distante, né, querendo ou não querendo, e a gente ouve nos bastidores aí, na rádio peão da educação do Brasil, vai chegar um momento, né, se o projeto continuar como está, né, vai chegar um momento que o Enem ele vai ser a base real para todos os vestibulares. Nós estamos fazendo aí hoje, passando hoje por uma crise de alinhamento político, então os projetos do INEP, eles meio que deram uma esfriada, mas era para o negócio estar extremamente acelerado, com a BNCC, com todo o conjunto, todo mundo fazendo funcionar Enem com vestibular. A Unicamp hoje, por exemplo, a livre concorrência da Unicamp hoje é extremamente competitiva. Então nós temos praticamente apenas 30% de vagas para livre concorrência, o resto todo é cota. Não é? E isso vai acontecer num futuro não muito distante de forma muito mais contundente. Portanto, o que é a TRI? A TRI é a maneira de forçar o aluno a acertar, ou a aprender a acertar. Só que tem um detalhe que a gente não aprende. Para o Enem, acerto é conhecimento, mas também errar é conhecimento. É aí que a porca torce o rabo. Por que a porca torce o rabo aí? Como é que eu vou falar para o meu aluno que, embora não se dê para identificar exatamente o que é uma questão difícil, que quando ele se deparar com uma questão difícil, ele tem que chutar para errar essa questão. As questões do Enem, difíceis, elas não são feitas para serem acertadas. Por que isso, Márcio? Esse é meio polêmico dizer, né? Você fala, mas você tá louco? Você vai chutar na questão errada? Bebeu? Tá doido? O Enem, ele é feito, como eu disse, por um sistema, não tem mãos humanas, eu não escolho a questão que eu vou colocar lá no dedinho, tá? Eu tenho um conjunto todo programável, mas o Enem em si ele é feito para você não zerar, é impossível zerar no Enem, a não ser que você não preencha o cartão, tá? É impossível zerar no Enem, tá? E é impossível você gabaritar o Enem. Não dá para gabaritar o Enem. Significa que eles têm um intervalo, um recorte ali de meio. Então, significa também que você vai errar questões fáceis, inevitavelmente, porque quem define isso é o sistema, e você vai acertar questões difíceis. Significa que você vai estar numa concorrência tecnicamente equilibrada de corte de nota com todas as pessoas. Então, existem algumas técnicas interessantes que não são 100% funcionais. Tá? Nós temos algumas aproximações que desenvolvemos lá na hora do Enem para explicar como fazer isso. Porque a chave central, além do conhecimento coerente, do conhecimento honesto, é o tempo da prova. Que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também. Então, qual é a história do Enem? A história do Enem é a coerência pedagógica. Que história é essa, Márcio? Então, vamos lá. Antes de começar a falar mais propriamente de forma direcionada a todo o conjunto, vamos entender, e vocês já viram provavelmente essa imagem por aí também, não é novidade, né? É assim que é composta a nota do Enem. Tá? Então você tem aí humanas, naturezas, linguagens e matemática. Tá? Isso tudo forma uma média de 1000, né? De 1000 pontos. Né? Nós temos 1000 para isso aí e nós temos 1000 para redação.
Portanto, né, a máxima nota do Enem seria 1000, o que é, como eu disse, é impossível, né? O camarada, só se o camarada tiver num mundo de sorte absurdo, porque existem questões do Enem que só podem ser acertadas de forma experiencial. Certamente já viram alguma questão do Enem que você fala assim, puxa vida, como é que o cara chegou a essa resposta? Principalmente a galera de humanas aí, né? Quais são as vias técnicas para eu chegar a essa resposta? Então, como eu disse para vocês, quem define o que é certo, o que é fácil, médio e difícil é o sistema. Então, existem algumas questões que são experienciais. Vocês se lembram daquele filme Quem Quer Ser o Milionário? Então, existem questões que são mais ou menos aquilo ali. Você só vai acertar se você tiver vivido a experiência. Então, de forma aleatória, é praticamente impossível o cara acertar toda a estrutura baseada em técnica e ainda acertar as questões que são experienciais. O cara não vai chegar a 1000 de jeito nenhum, né? Basicamente, a ideia é essa. Agora, existe um pormenor aí que também é pouco discutido, né? Embora nós não acreditemos nisso, e eu vou falar daqui a pouquinho sobre disciplinaridade, né? O que é disciplina, nós entendemos, no geral, que o Enem ele é dividido em matemática, linguagem, natureza e humanas, tá? Só que é o seguinte, como o texto de produção do Enem é um texto baseado em competências e habilidades, e nós não estamos falando de competências e habilidades apenas das disciplinas. Nós estamos falando de competências e habilidades baseadas no conhecimento. Significa que é possível que você encontre em uma prova de humanas um conceito básico de matemática e que seja definitivo para que você acerte a questão. A mesma coisa acontece com linguagem, né? O camarada vai lá primeiro dia, manda lá as 45 questões de tecnologias linguísticas e fala, beleza, tô livre da língua portuguesa. Tá não, tio, tá não, chuchu. A língua portuguesa, né, a linguagem, nós vamos tratar isso como tecnologia de linguagem, ela está em 99,9% da prova. Significa que é possível que você erre uma questão de física porque você não entendeu um elemento que define o condicionamento do acerto. E isso vai tirar ponto de você na física e vai tirar ponto de você na linguagem. É por esse motivo que a técnica de linguagem, ou seja, que a média de linguagem é a mais baixa de todas, normalmente, todo ano. Porque a implicação da linguagem no Enem é complexa, é inteira. Então tem linguagem em tudo. Entenderam mais ou menos, galera? É muito doido, é muita informação maluca, né? Calma que piora. Calma, piora um pouco. Mas no final das contas, a gente vai ter que ser honesto com o aluno. Falar, querido, você vai ter que acertar o que você sabe, meu querido. Tentar acertar o que você não sabe é arriscado, ponto. Né? Que não é novidade. Se você pegar, por exemplo, os concursos de Polícia Federal, eles são assim. Se você pegar o NB, é assim. Se você pegar o EM, Estadual de Maringá, é assim. Então, o que a gente está fazendo é melhorar um pouco a educação. Mas para chegar a essa história toda, porque o problema do Enem, talvez, é a questão da disciplinaridade. O que é disciplina, né? Então vamos lá. Tem um cara aí, ó, um cara chamado o Edgar Morin. Ah, mas você vai falar de pedagogia, né? Os professores que fizeram pedagogia, eles acham o Morin um cara meio ultrapassado. Mas ele é um dos pais do negócio que faz o Enem funcionar, que a gente chama de transdisciplinaridade, que é diferente de inter, que é diferente de multi. E eu vou mostrar para vocês qual é que é aí. Vamos lá, ó. Então, o seguinte aqui, Butinho, olha lá. Quem é o Edgar? Quem foi o Edgar Morin, né? Antropólogo, sociólogo e tal. Esse cara aí, ele foi um professor do CNRS, tá? E ele é formado em Direito, História, Geografia, realizou um monte de estudo em Filosofia aí. E mais, né? Ele é autor de livros que praticamente alteraram de forma substancial a maneira como nós encaramos o conhecimento no século XX, tá? Então ele basicamente é autor dos 7 saberes necessários para a educação do futuro. Tá, Márcio, mas eu não fiz pedagogia. O que isso é importante? A pedagogia, eu vou dizer para vocês, eu sempre fui um tanto quanto reticente, né? E nós, professores de tablado, a galera de ensino médio, de cursinho, sempre meio que falou, pô, até esse pedagogês aí, esse negócio não funciona, essa história de pedagogia é pra tiazinha lá da 3ª série, com os pimpolhos. Galera, depois que eu fui fazer neuropsicopedagogia, eu vi que o negócio é bem diferente. E que todo conhecimento aplicado no que diz respeito à educação no futuro não muito distante, vai ter como base fundamental reconhecer, conhecer e aplicar elementos da pedagogia moderna. Não temos como fugir disso, galera. Mesmo, até no cursinho. Porque nós temos que compreender como o cérebro do moleque funciona.
senão a gente não vai conseguir apertar o botão certo, né? Primeira coisa importante dessa história, as neurociências dizem o seguinte, olha lá, querido, o seu adolescente, né, 13, 22 anos, esse camarada ele só vai aprender se houver algum tipo de conexão afetiva, ou seja, o que funciona para o cara é o sistema límbico. Não adianta você chegar lá e falar assim, querido, vai cair no vestibular. O moleque vai olhar para tua cara e falar assim, ah, tá, que bom, dane-se se vai cair no vestibular. Eu quero passar, mas dane-se. Eu preciso de estabelecer ali uma conexão afetiva com o meu aluno. E isso, pra gente, cara, tá dando aula, tem que cumprir a apostila, né? Eu tenho que cumprir a apostila, se eu não correr, não termino. Mas a gente vai ter um problema se não mudarmos o nosso mindset aí no que diz respeito à aula. E o Edgar Morin, ele meio que dá pra gente essa pegada aí. Então, o que o Edgar Morin, na verdade, falou, galera? Ele disse o seguinte aqui pra vocês, ó. A partir do século XX, né, nós buscamos a superação da fragmentação dos saberes. Por quê? Porque embora a gente neguemos brutalmente a ideia de que nós fragmentamos o conhecimento, é isso que a gente faz, né? É isso que nós fazemos. A escola é disciplinar, né? Embora eu diga que existam lá as questões interdisciplinares, isso é conversa para louco, porque colocar um texto de física numa questão de português ou colocar um texto de português numa questão de física não vai alinhar os dois conhecimentos de forma contundente. Só que, hoje em dia, nos vestibulares, é isso que tem acontecido. Então, você vai fazer uma prova da Unesp, você chega lá para fazer a prova de inglês, legal, vou fazer uma prova de inglês. Eu sei falar inglês. Chegou lá, querido, é uma prova de inglês, só que você vai resolver uma prova de química em inglês. Aí a coisa fica complicada. Então, na verdade, o que o Morin apresenta para nós aí? Ele apresenta a teoria, olha lá, bonitinho. Essa teoria baseada na crítica ao que ele considera os 3 pilares, né, da ciência moderna. A ordem, a separabilidade e as lógicas indutiva e dedutiva. Vocês vão entender o que é isso. Então, na verdade, quando desconhecemos algo, né, o eixo da coisa essencialmente, quando não conhecemos como algo funciona, aquilo é simplesmente caótico. Então, o que significa exatamente isso, galera? Meus queridos amigos, meus queridos colegas professores, nós temos aí os 3 princípios criticados e desenvolvidos ao mesmo tempo pelo Morin. A disjunção, a redução e a abstração. O que é isso, na verdade? Olha lá, a disjunção. Nós, embora ainda afirmemos, né, contundentemente que nós fazemos o moderno, que nós juntamos as matérias, que nós conversamos, vamos pegar a galera lá da física, vamos chegar aqui, vamos falar de racionais. Sim, mas no final das contas, quando entramos para dar aula, ainda trabalhamos disciplinas, né? E esse é um dos grandes entraves da aplicação do conhecimento no Enem. Então, o que acontece ali, né? Você tem ali nada mais, nada menos do que, na disjunção, a criação, a fragmentação do conhecimento. Que no final das contas, no momento anterior ao nosso, fazia muito sentido. Por que nós temos hoje esse entrave de conhecimento? Os nossos alunos, os nossos adolescentes, eles vão lá, pegam o que eles quiserem no Google. Mas quando eu pergunto para eles algo que sai daquele escopo simples do que a superficialidade do conhecimento apresenta nas redes sociais, eles simplesmente patinam, né? Porque não é uma coisa, não é você saber quem é Einstein, uma coisa é você saber o que é a teoria da relatividade. Agora, você sabe aplicar isso em todos os universos, né? As grandes empresas hoje em dia, né, elas desenvolvem programas de aplicação de resolução de problemas. Isso tem até um nome e logo vai ser aplicado na educação, se chama Design Thinking. Então, como é que é isso, Márcio? Eu vou pegar um conjunto de conhecimentos, o que não é nada de absurdo para nós, e vou fazer isso resolver problemas que, embora a princípio pareçam problemas muito pontuais, são problemas com causas e consequências relacionadas com multidisciplinaridades. Então, um dos primeiros pontos que a gente começa a desmontar aí é a disjunção. Aí você tem a redução, né? Que é um processo relacionado com, como eu disse para vocês no começo, né? Relacionado com as ideias de dedução e indução. Hoje em dia, o que nós temos, né? Hoje nós temos uma turma aí que tenta explicar os elementos complexos a partir de partes sem conexão. Então, a grande pegada da história que nós temos aí
acaba se traduzindo, né, na fala do professor Ulisses. Não posso pegar uma parte do todo e achar que é o todo. Então, e aí, Márcio, que história é essa? Quando eu abro lá o Google, eu tenho parte do todo, gente. Eu não tenho o todo. Então, o que acontece também? Nós, professores, vamos sempre ser os mediadores de conexão do conhecimento. Então, essa redução, né, que você analisa aí a parte como se fosse o todo, é um dos grandes deslizes do conhecimento. E hoje nós estamos claramente frente a um processo totalmente inverso a isso, né? Então, eu tenho macro-universos e micro-universos de conhecimento. Quando se me pergunta, por exemplo, você é favorável ou você é contra o aborto? Isso em língua portuguesa. Aliás, professores de língua portuguesa, principalmente os de redação, sofrem um absurdo. Porque nós, né, temos que meio que caminhar contra a maré. Não, se eu caminhar contra a maré, se eu nadar contra a maré, se eu voar contra a maré, eu vou ter um problema, né? As pessoas têm dificuldade de poderem perceber a dialética da história, têm dificuldade de poderem perceber as possibilidades. Então, quando um aluno pergunta para você, Márcio, você é favorável ou é contra a legalização do aborto? A resposta é, em que circunstância você está me perguntando isso? Porque se você me perguntar na circunstância X, eu sou favorável. Se você me perguntar na circunstância Y, eu sou favorável. Porque eu estou considerando algo, né, que se chama micro-universo de contexto. E não o macro-universo, porque é impossível ser simplesmente pontual em si e não, por exemplo, num assunto como esse, de forma geral. E não porque é a minha ou a sua opinião. É porque nós precisamos entender que não dá para você pegar a parte do processo e entender que é o todo. Aí nós temos a abstração. A porca torce o rabo completamente aí, né? Porque no final das contas, o que acontece? Quando eu pego lá o conhecimento, eu pego gramática. Eu sou professor de gramática. Aí eu pego gramática. Vamos lá, beleza, hoje nós vamos aprender sintaxe, meus queridos. Então vamos lá, sujeito e predicado. Sujeito é o elemento com o qual o verbo concorda. Bacana, né? O professor, aí o aluno olha pra minha cara, bacana. Aí eu falo assim, ó, alguém chegou, né? Ou melhor, né? Alguém chegou. Aí eu falo pro cara, classifica pra mim esse sujeito aí. O moleque olha pra mim ali, fala assim, Márcio, é sujeito indeterminado. Eu viro pra ele e falo assim, não, querido, é sujeito simples. Você tá louco, Márcio? Como é que é sujeito simples? Olha lá, meu, quem é que chegou? Você sabe quem é que chegou? A gramática não me avisou, ou não avisou ao meu aluno, que ela não tratava muito bem de sentido. É outra coisa que acontece ali. Então você não está falando só de gramática, você está falando de semântica. Mas vai falar de semântica pro moleque. Ele falou, que é isso? Você está falando que é exceção? Não, não é exceção. São elementos, universos circunstanciais. Quando eu faço uma análise sintática, eu tenho uma análise sintática. Quando eu faço uma análise textual, eu tenho uma análise textual. Isso deve acontecer na física, na química, na biologia, na história. Então você não pode achar que eu sou fascista quando eu conto para você, sendo professor de história, o momento atual. Ou mesmo o momento lá da ditadura militar. Né? Eu tenho micro-universos de conhecimento. Então eu não posso tratar a parte como todo. Então a grande caca, talvez, da educação no Brasil nos últimos 40 anos é tentar matematizar o conhecimento, né? E aí o grande problema do Enem, porque o Enem ele quer medir o conhecimento, só que ele fez isso usando a grande sacada, que é você forçar o aluno a ser honesto na resposta. É um jeito de medir aquilo que não é mensurável, né? Que é a capacidade, que são as variáveis, que é o estado de conhecimento do aluno, que é a presunção da proficiência mínima que ele tem na hora de fazer a prova. Então, esses três elementos são os elementos. Agora, olha isso aí na sua tela. Como é que a coisa se desenvolve a partir desses raciocínios do Morin? Então, o nosso objeto principal que está lá embaixo, aquela pirâmide lá, ó, tá vendo? Ó? Vou ficar fora da tela mesmo, viu, garoto? Vou deixar os caras lendo lá. Vamos lá, eu tenho aqui transdisciplinaridade. Márcio, o que é isso? Porque você tem um monte de nomezinho parecido, né? Você tem lá a multidisciplinaridade. O que é isso, Márcio? Eu vou explicar mais especificamente daqui para baixo. Olha lá, é um sistema de um só nível e de objetos múltiplos sem nenhuma cooperação, né? Isso é a multidisciplinaridade. Como é que a escola é hoje? A escola ela é multidisciplinar, Chuchu.
Ah, não, nós temos ali projetos da BNCC. Querido, a escola é multidisciplinar. Os professores não aprenderam na faculdade a misturar em tudo isso. A gente não sai da sala de aula, eu não saio da minha aula de gramática para ir ajudar a fazer o bolo na biologia. Eu não faço essa conexão. A escola é multidisciplinar. E não tem problema em ser. A questão é, isso está evoluindo, né? E aí você tem ali a pluridisciplinaridade, né? Que no final das contas tem ali alguma alteraçãozinha, né? Olha lá, um sistema de um só nível, a gente está falando de um nível só, tá bom? Está falando de um nível só, olha lá. De objetivos múltiplos, cooperação, mas sem coordenação. Então, por exemplo, eu estou dando a minha aula de gramática lá e de repente aparece Padre Antônio Vieira, né? Ou aparece, vou piorar, aparece um cara chamado Gregório de Matos, conhecido por aí como Boca do Inferno. Já deu para entender que o camarada era faca na caveira, né? Aí o camarada vem e começa a descer o sarrafo na igreja. Aí você fala, peraí, meu, como é que é? Deixa eu entender isso aqui. O cara é cultista, lá no esquema mais religioso possível do barroco, e ele está descendo o pau na igreja. Aí eu vou entrar no quê? Eu não estou falando de gramática, eu não estou mais falando de literatura, eu estou falando de história. Né? E eu estou fazendo isso de forma descoordenada. Por quê? Querendo ou não querendo, quando eu começar a implicar o conhecimento que eu tenho sobre o Gregório, sobre a reforma e a contra-reforma cristãs, eu vou criar um conhecimento misturado, pluridisciplinar, só que descoordenado. É legal fazer isso? Claro que é legal, porque você já está saindo do básico. Já é uma big de uma evolução. E nós, querendo ou não querendo, você de física, você de biologia, você de química, que consegue escapar da sua linha para demonstrar um elemento de conexão intertextual, isso é fantástico, cara, porque a gente tem que cumprir a apostila. Quantos aqui trabalham com livros, né, e tem o tempo que quiser para desenvolver o conhecimento? Hoje em dia quase ninguém faz isso. Né? O cara te pergunta lá, vem um coordenador e fala assim, que aula que você está? Então, você tem que estar nessa aula aqui, cara. Você está 2 horas atrasado. Né? E tudo bem, é o papel do coordenador também. Então, a gente está numa corda bamba muito sensível entre fazer o que tem que ser feito para o que o sistema espera que a gente faça e fazer o que tem que ser feito para que a educação funcione bem. Então, vamos lá. Aí você tem o que a gente chama de interdisciplinaridade. Né? Olha lá, sai da tela para você. Interdisciplinaridade, olha, é o sistema de 2 níveis, aí começa a melhorar um pouco. E de objetivos múltiplos, cooperação e isso é importantíssimo. Cooperação procedendo de nível superior. O que é isso? Vocês já ouviram falar em gestão sistêmica? Tá na moda dizer isso agora. Gestão sistêmica. Não, eu gosto de ficar no canto, ô Fê, porque aí eu... Não, eu quero ficar na tela, eu quero ficar no canto, quero que eles leiam a tela. Sai daqui, Felipe. O Felipe me enche no saco, gente. Então, assim, vocês sabem, já ouviram falar em gestão sistêmica? Vou resumir isso em poucas palavras. É gestão verticalizada. Puf! Né? Então, você pega, por exemplo, hoje o material do objetivo, o material do SAI, o material do ângulo, o material do poliedro, o material do etapa, tá tudo lá, né? Você fala assim, não, tá assim, conforme BNCC. Só que, meu querido, para você mexer no material conforme a BNCC quer que você faça, não é só colocar a questãozinha lá com as habilidades e competências. O buraco é bem mais embaixo. Né? Então, uma questão de BNCC, conforme as trilhas, as variações, o conjunto pedagógico, não é uma questão de vestibular com as competências e habilidades do lado. O vestibular está longe de ser BNCC. Né? Hoje o cara que mais se aproxima da BNCC é o Enem. E está longe também de ser completo. Significa que nós trabalhamos no nosso dia a dia imaginando uma coisa, mas fazendo outra. O que nós fazemos hoje na escola é, no máximo, esse conjunto interdisciplinar. Mas eu tenho um elemento verticalizado que me diz o que eu tenho que fazer. Né? Então, lá na gramática, no português, ou na química, ou na biologia, eu tenho toda a ementa do curso que tem que ser cumprida. Ao passo que se eu tivesse o conjunto apropriado ao que se aprende da BNCC, eu teria liberdade de conhecimento. Só que quando eu vou para o Enem, por exemplo, as disciplinas não estão marcadas como nós acreditamos que estão. É por esse motivo que o Enem acaba se tornando um grande problema para a maioria dos candidatos. E ainda assim, no Brasil, as mais altas médias são baixas
em relação ao que deveriam ser se o conhecimento fosse provocado da maneira apropriada. Então, resumo da ópera, nós estamos ainda num estágio anterior ao que vai acontecer nos próximos anos. O problema é que nós vamos ser chocados, nós vamos ser pegos com uma paulada, no dia seguinte nós vamos ter lá assim, faça-se a luz, faça-se a BNCC acontecer. Então já estamos próximos disso, porque ano que vem nós vamos ter obrigatoriedade nisso. Só que aí o que nós fazemos? O que é você implicar o seu conhecimento, a sua disciplina, dentro de um conjunto extremamente dialógico, que é isso que você tem na última imagem aí, ó. Dá uma olhada lá na última imagem, quer ver? Transdisciplinaridade é a maior abstração possível que você pode imaginar de conhecimento, né? Só que com uma finalidade de objetivo resolutivo. Ou seja, para que serve o conhecimento, na verdade? Para que você tem a habilidade ou a competência de bater um prego na parede? Serve para você resolver problema. Serve para você circular, caminhar no universo de contato, no universo de comum, né, de comunidade. Então, a transdisciplinaridade, que é a base central que a gente tem lá no Enem e que formula praticamente quase toda a nota, é isso aí que você tem. Ó. É um sistema de níveis e de objetivos múltiplos, coordenação com vistas a uma finalidade comum dos sistemas. Eu não tenho verticalização aí. O ponto de partida não sai daqui ou daqui ou daqui, ele sai de qualquer ponto. Então, numa aula de física, eu posso perfeitamente usar um conjunto linguístico e fazer a física ter um sentido aplicado. Numa aula de matemática, eu posso usar um conjunto biológico e a minha aula se tornar muito mais biologia do que matemática, mas com o fundamento de resolução de um problema matemático. Isso é o conceito transdisciplinar. É claro, todo mundo patina, galera. Eu estou estudando esse treco aqui, ó, há mais ou menos uns 7 anos. E se você me perguntar se eu sou totalmente fluente na linguagem transdisciplinar, eu vou dizer não. Por quê? Porque o universo em que eu estou ainda de educação, que todos aqui estamos, ainda é um universo verticalizado de conhecimento. Então vamos lá. A transdisciplinaridade. Olha que bonitinho aí. Vamos entender o que é cada uma das coisas ali, né? Como eu disse para vocês, ó, o disciplinar. Nossa formação acadêmica, embora não de forma oficial, é disciplinar. Olha que bonitinho lá. Nossa atividade profissional, tanto de cirurgião, dentista, como de docente, na maioria das vezes, é disciplinar. O disciplinar se apresenta como uma forma clássica produtora de cultura, como um método cotidiano de investigação. Então é a história da parte, entendendo que a parte é o todo, só que não é. O multidisciplinar. Multidisciplinaridade é o exame, a avaliação e a definição de um único objeto sob vários olhares de diferentes disciplinas. Aquela história de tá tudo ali. Cada especialista, neste caso, faz suas próprias observações considerando seus saberes, sem estabelecer contato com saberes diferentes do seu. Essa é a nossa multidisciplinaridade. Não há, neste caso, articulações entre os diferentes pontos de vista acerca do mesmo assunto. E vamos evoluindo. Aí eu tenho o pluridisciplinar, que eu não pus lá no desenho. Mas a pluridisciplinaridade ela começa a melhorar um pouco, mas ainda não está ideal. A pluri difere-se da multidisciplinaridade porque a segunda se caracteriza por uma superposição de disciplinas. Ou seja, eu vou superpor as disciplinas que não estabelecem uma relação aparente, embora a relação possa ocorrer. E a pluridisciplinaridade também consiste na superposição, né, das disciplinas cujo objeto é correlato, claro, existe uma correlação, possivelmente haverá uma correlação, e entre outras palavras, sugere a possibilidade de ocorrência de relação entre elas. Mas aí eu tenho o que eu acabei de falar para vocês aí, ó, o inter. A nossa escola é hoje interdisciplinar, né? Produção do conhecimento científico novo a partir de 2 ou mais áreas do conhecimento que se integram para tal. Coloca as disciplinas em diálogo entre si que permita uma visão da realidade. Ok, legal. Trata-se de um conhecimento que só existe porque 2 ou mais áreas se encontram. Legal também. Já é uma mega evolução do comecinho lá da disciplinaridade. No entanto, olha o que eu tenho aqui, ó. Cenário do conhecimento atual, galera. É isso aqui, ó. Esse é o cenário do conhecimento atual. Ampliação e diversificação dos espaços de produção do conhecimento. Velocidade e imediatismo em tempo real na socialização do conhecimento.
Necessidade de se continuar com pesquisas científicas em áreas específicas de conhecimento. Conhecimento enclausurado em sua especialidade já não é o suficiente para compreender, analisar e encaminhar muitos fenômenos atuais, sejam eles de quaisquer níveis, né? Empresariais, sociais, políticos. Exige-se um conhecimento que se abra para outras áreas, procurando integração e diálogo de verdade. Esse desenho que você tem aí, ó, dá uma olhada. Esse desenho que você tem aí é mais ou menos o que representa o que eu vou dizer agora na sequência. Então, física, educação física, filosofia, matemática, administração, tudo que você puder imaginar, não tem simplesmente começo, meio ou fim. Por isso que a gente tem uma coisa chamada transdisciplinaridade, que é justamente aquilo que está entre, através, além das disciplinas, a articulação entre pessoas, áreas do conhecimento, fundamentando-se na epistemologia e metodologia transdisciplinar. Eu gosto mais do Morin falando disso. Tá? O Morin, né, ele diz o seguinte: as disciplinas fechadas impedem a compreensão dos problemas do mundo. Então, meu querido, o que significa exatamente isso? Né? Você vê essa polarização absurdamente ingênua na política. Por quê? Porque você considera, por exemplo, ou que a esquerda está certa ou que a direita está certa. Mas nós nos esquecemos de um detalhe fantástico para os professores de história e filosofia, né, que começou a aparecer mais de cara ali na Grécia Antiga com Aristóteles, e que depois o Hegel colocou a cereja do bolo, que se chama dialética. Se nós temos um conceito de certo ou errado, nós temos uma simples polarização antitética. Né? Eu não posso, no mais puro, no mais absurdo, ou talvez no mais profundo elemento ideológico meu, considerar que toda a esquerda esteja errada e que toda a direita esteja errada. Que todos os pensamentos da esquerda estejam errados e que todos os pensamentos da direita estejam errados. Isso é profundamente binário, é profundamente simples. E é um espelho da maneira como o conhecimento se expande no nosso meio educacional. Eu teria o terceiro elemento, que é quase óbvio: pegar tudo que tem de bom na esquerda, tudo que tem de bom na direita, jogar num elemento sintético e melhorar a vida do povo. Simples, né? Só que isso não acontece justamente porque nós temos esse pequeno probleminha aí, ó. Nós não reconhecemos o elemento transdisciplinar, né? Que possibilita, através das disciplinas, a transmissão de uma visão de mundo muito mais complexo. E o que é complexo? O que é complexo é nem sempre ser certo ou errado, simplesmente. E nós, como gestores de comunicação, gestores de educação, gestores do conhecimento, somos os primeiros caras que vão ter que olhar para isso e falar: putz, é mesmo, meu. Cara, peraí, deixa eu pensar melhor nessa história aqui. Tudo que está aqui está ruim mesmo? Tudo que está aqui está ruim de verdade? Ou é necessário que eu pegue esses pedaços, misture e jogue num terceiro elemento? Então, a transdisciplinaridade, no final das contas, é o quê? Ela é esse saber. Vou sair da tela para vocês lerem aí. Ó. Ela é esse saber, né, que percorre as diversas ciências, indo para além delas. Daí a função no Enem. O conhecimento no Enem não tem começo, meio ou fim. Ele parte de qualquer coisa, ele vai para qualquer lado. Ah, mas isso é extremamente abstrato. É, mas nós tentamos matematizar o conhecimento nos últimos, 300, 400 anos. O conhecimento ele sempre foi como foi. Ele é exatamente a mesma coisa que era na Grécia, quando Aristóteles sentava lá, ou Platão, os caras sentavam lá na pedra em Atenas e ficavam olhando os fenômenos e compreendendo de que maneira que isso poderia se relacionar com tudo que estava acontecendo. E hoje em dia, eu olho para a Lua e sei no dia seguinte, estando na praia, se vai dar surf ou não vai. Porque eu estou olhando para a Lua e isso tem ligação direta com a maneira como a onda vai se apresentar amanhã cedo para mim. Pode parecer a coisa mais tosca do mundo e simples, e na verdade é, só que a gente se esqueceu disso. Né? Então o que acontece? A transdisciplinaridade ela não tem limite. Né? Ela investiga todos os meios de conhecimento, religião, o elemento transcendente antropológico, cultural, riquezas, tradições, fenômenos biológicos, fenômenos metafísicos. Né? Querido, a gente tem Wi-Fi. Mano, eu chego aqui,
Tem um colégio, tem um estúdio, a gente tem um estúdio aqui, eu chego aqui, ó, perto, a câmera me foca. Ela me acompanha, eu vou pra lá, a câmera vai junto comigo. Cara, você não pode acreditar só no que tá vendo. O conhecimento está muito mais à frente do que isso. Agora, para entender isso de um pouquinho de verdade, com um pouquinho mais de verdade, né? É a nova modalidade científica, exige profunda compreensão de si mesmo, o que vai chocar os seus elementos ideológicos sobre conhecimento. Peraí, tio. Será que voz passiva, estou falando de gramática, é só mesmo para eu ficar passando da ativa para passiva? Ou tem um elemento textual mais interessante nisso? Peraí. Quando eu digo a sociedade discrimina os homossexuais e acho que tenho a intenção de defender os homossexuais, será que eu estou realmente defendendo ou que eu estou atacando? Quando eu digo a sociedade discrimina os homossexuais, peraí, vamos considerar uma série de outras coisas aqui. Se eu digo que a sociedade discrimina os homossexuais, eu estou dizendo que os homossexuais discriminam os homossexuais. Estou dizendo isso, peraí, já estou começando a criar um problema nessa frase. Mas se eu insistir nessa frase, a sociedade discrimina os homossexuais, para que ela tenha a lógica que eu estou buscando, eu sou obrigado a considerar que os homossexuais não fazem parte da sociedade. Vixe, danei minha frase inicial. Significa que aquilo que eu imaginava que era uma simples defesa é justamente o contrário do que eu estou fazendo. Porque eu não analisei, sob a minha perspectiva, a pureza do conhecimento. Implicou-se primeiro nesse conjunto o meu elemento ideológico. Ok, ele está lá, ele tem que estar lá. Mas a transdisciplinaridade ela pede para você observar tudo, inclusive você mesmo. Então, olha lá, conduz a compreensão de si mesmo e de seu universo e a abertura ao pesquisador para superar os paradigmas disciplinares. Daí a nossa grande encrenca no Enem. Né? Bom, isso aqui já começa a ficar mais técnico, tá? Mas eu coloquei isso porque, no final das contas, eu acho bacana. Mas não é que vai mudar a nossa vida, não. Né? Daria para... Então, a transdisciplinaridade ela é fundamentada nesses 3 axiomas aí. Ó. O ontológico, existem diferentes níveis de realidade, de objeto, e, correspondentemente, diferentes a níveis de realidade do sujeito. Querido, eu não posso considerar que a maneira como eu vejo um elemento nesse conjunto é a maneira que eu vejo um elemento no outro. Há 2 anos, o tema da redação do Enem foi acessibilidade, lá acho que foi 2 anos. Né? Eu confundo os temas porque eu sou disléxico, tá? Viu, galera? Tem esse detalhe ainda. Há 2 anos, o tema era mais ou menos assim, acessibilização, né, da arte do cinema às pessoas que não têm acesso no Nordeste. Né? Bom, legal. Primeira coisa que vem à sua cabeça é: fácil, tio, vamos fazer lá um cinema no Nordeste. Não tem problema, a gente faz um cinema no Nordeste. Aí todo mundo tem acesso ao cinema no Nordeste. Bom, legal. Você já percebeu, né, os professores da área, até os professores das outras áreas, né, que não de linguagens, que os temas têm escapado daquele conjunto simples da polarização básica. Não são temas mais polêmicos, são temas sociais. A polêmica não está na dicotomização, na fragmentação. A polêmica está em você assumir que não dá para colocar a sala de cinema no Nordeste. Ah, mas você está assim... Não, eu não estou negando a colocação. Não estou dizendo que não é para colocar nunca. Eu estou dizendo que para colocar a sala de cinema no Nordeste, eu preciso tornar o cara apto a ter um contato com o cinema. Eu preciso da educação, preciso da comida, preciso dar água para o cara. Eu preciso da segurança, eu preciso dar tudo para ele. Porque não tem sentido eu colocar uma sala de cinema e mandar o Fabiano de Vidas Secas assistir um filme. Entenderam o problema? Então, esse é um dos principais axiomas da transdisciplinaridade. O axioma lógico: a passagem de um nível da realidade para outro é assegurada pela lógica incluída no meio, que a gente falou do terceiro elemento, né, da síntese do elemento, e o axioma epistemológico, que é a estrutura da totalidade dos níveis de realidade que aparece lá no conhecimento, e que temos de natureza, de sociedade, nós mesmos, como uma estrutura complexa. Cada nível é o que é porque todos os níveis existem simultaneamente. Eu não posso desconsiderar isso. O nosso conhecimento é isso. Quando eu entro para dar aula de biologia, eu não estou dando aula de biologia, tá? Estou dando conhecimento. Biologia é só um detalhe. Quando eu entro para dar aula de gramática, eu estou dando um conhecimento. Gramática é só o meu detalhe. Tanto é que, muito provavelmente, num futuro não muito distante, as apostilas vão ser bem pequenininhas. Eu não preciso de muita teoria
para cumprir a teoria. Eu preciso de muito tempo para cumprir uma pequena teoria. Então, é o contrário. Eu não preciso fazer um monte de coisa num espaço pequeno de tempo. Eu preciso pegar um espaço pequeno, um espaço grande de tempo, pegar um tema pequenininho e desenvolver em todas as suas pontes possíveis. Sei, galera, é difícil. Eu faço isso, dou aula... Cara, eu dou aula em 6 cidades. Eu dou aula em Santos, em Pirassununga, eu dou aula em Araras, eu dou aula em Campinas, eu dou aula em São Paulo, dou aula em Indaiatuba. E eu dou aula com um monte de material diferente. E se eu falar isso de novo pro meu coordenador, que olha, gente, eu vou falar só de morfologia hoje, eu vou ficar o ano inteiro falando de morfologia, porque eu queria que o aluno entendesse que o substantivo tem a ver com o mundo das ideias do Platão. E eu vou ter que explicar Platão para ele. O coordenador me joga pela janela. E bate com a apostila em mim ainda. Então a gente tá numa puta encrenca, entenderam? Mas tudo bem. Pode ser que a gente não consiga fazer como tem que ser feito totalmente agora, mas nós sabemos que tem que ser feito. Isso já é um grande passo. Então vamos lá. Aplicação, né? A gente falou. Como é que uma questão do Enem ela é criada? Bom, como eu disse para vocês, existem 3 níveis de questões. Como é que essas questões são mensuradas? Elas são mensuradas de 2 maneiras. Primeiro, número de competências e habilidades constantes. Então você pega uma questão, quanto mais competências e habilidades aquela questão tem, ela é considerada mais ou menos difícil. Como é que eu vou saber disso? Não vai. Esse é o problema. Você não vai saber disso. Só quem sabe disso é o INEP, o cara lá que fez o Enem. Beleza? Então é assim que eles mensuram. Só que tem uma outra maneira de mensuração. Então uma questão ela é fácil, média e difícil a partir do conteúdo de competências e habilidades que eu tenho. Quanto mais competências e habilidades, mais difícil a questão é. Ou não, né? E aplicação circulante. O que é aplicação circulante? Todas as questões do Enem, todas circulam em colégios públicos do Brasil. Até uns 4, 5 anos, circulavam realmente em todos os colégios públicos do Brasil. Hoje não. Hoje só em colégios técnicos e militares. Então eu também tenho esse dado de conexão para dizer se a questão é fácil, é média ou é difícil. Já deu para perceber que o nível de fácil, médio e difícil ele pode ser bem diferente do que a gente entende como fácil, médio e difícil. Né? Porque eu estou trabalhando aí com um elemento que é totalmente matemático, né? O computador está lá bonitinho, ele diz que isso é fácil, que isso é médio, que isso é difícil. E depois estou trabalhando com um elemento humano que tem um tipo de formação possivelmente bem diferente do que da formação que o meu aluno tem. Então eu estou pisando em ovos o dia inteiro. Né? E para o Enem falando, eu sei o que vai acontecer, é conversa de louco, não dá. Agora, como é que é a aplicação? Como é que se percebe uma questão no Enem? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. Ó. Essa aqui é uma questãozinha transdisciplinar. Por que ela é uma questão transdisciplinar? É uma questãozinha de física, né? Na verdade, ela é considerada física. Essa aqui, galera, ela não rodou ainda, tá? Essa questão, eu roubei essa questão, tá, gente? Essa é a outra que está na sequência. Eu meio que roubei. Eu tenho algumas questões de simulado que a gente pega. Até aqui, quando eu coloco simulado aqui, quando eu coloco lista aqui no Mundo Enem, aparece lá em cima assim, simulado. É questão que a gente dá uma chupinhada, né, do banco de questões a que eu tinha acesso, e essa é uma questão bem interessante. Ela não estava uma questão pronta ainda, mas era uma questão que já estava circulando, já era uma questão circulante. Quer ver? Mas Márcio, ela é uma questão dissertativa, não tem problema. Uma questão dissertativa, outra coisa que eu não disse, as questões circulantes, elas podem circular também em dissertação. Por quê? Porque a partir disso eu crio um escopo alternativo. Porque querendo ou não querendo, questão alternativa é bem mais difícil que questão dissertativa. Não tem conversa. Na questão dissertativa você consegue medir as falhas do conceito. Então você consegue entender quais são as possibilidades de resposta. Para depois, na hora que o cara vai montar a questão teste, ele consegue compreender o que ele não pode fazer ali. Para que a questão, por exemplo, não tenha 2 respostas, para que a questão não seja anulada, e aí vai. Tá? Então vamos dar uma olhadinha nessa questão, quer ver? É a musiquinha ali, ó. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Todo mundo conhece a musiquinha. Aí ele conta uma historinha bem grande, inclusive, né? A mecânica é o ramo da física responsável pelo estudo da cinesia dos corpos, bem como suas revoluções temporais e as equações matemáticas que as determinam.
As bases para o que chamamos de mecânica clássica foram lançadas por Galileu, Kepler, Newton. No século XX, Einstein desenvolveu os estudos da chamada mecânica relativística, teoria que engloba a mecânica clássica e analisa as motilidades em velocidades próximas ou iguais à da luz, além da mecânica quântica, que estuda o mundo subatômico, moléculas, átomos, elétrons, etc. Historinha. Esse daí a gente chama de elemento comando. O comando ele tem dois conjuntos. Ele tem um conjunto narrativo, que é o conjunto que situa você, mas às vezes ele pode ser elemento distrator também. Às vezes o conjunto narrativo ele te distrai. E a hora que você vai responder a questão, você responde uma coisa que não tem nada a ver com o que ele está te perguntando. Porque ele dispara em você um gatilho ideológico. É claro que vocês já ouviram várias vezes relatos de que caiu questão ideológica no Enem e tal. Uma das que mais teve problema, teve repercussão, foi aquela questão da linguagem utilizada no conjunto LGBTQ. Lembram? E a resposta não tinha nada a ver com ideologia, nem contra nem a favor. A resposta falava de dicionário. Então, assim, os elementos de uma questão também podem funcionar como elementos distratores. Então, vamos lá. Aí vem o comando direto, que é isso que a gente tem embaixo. Ó. À luz da mecânica clássica, no que tange a cinemática, e considerando o efeito semântico posicional gerado pelos pronomes demonstrativos no texto, relacione o primeiro verso da primeira estrofe com o primeiro verso da segunda acerca da física desenvolvida pela personagem, da ação física desenvolvida pela personagem enunciadora. Então, assim, eu tenho algumas informações importantes aí. Primeiro, eu estou querendo falar de física, né, de cinemática. Então, peraí, cinemática, o que é isso, Márcio? É movimento. Né? Eu sou ruim pra caramba de física. Eu lembro mais ou menos quando se fala de cinemática é movimento, cinema, sinestesia com C. Então, beleza, é movimento. Já sei que tem alguma coisa a ver com movimento. Aí o cara vem e me fala assim, sentido posicional dos pronomes demonstrativos. Tá, o que é pronome demonstrativo? Resumindo, isto, isso, aquilo. Vocês lembram, né? Para ficar mais fácil, quer ver? Ó, vou pegar aqui um controlezinho, tá na minha mão aqui, ó. O controle está na minha mão, para mim ele é isto, ele é este controle. Para você que está aí, ele é esse controle. Você está vendo o controle aqui na minha mão. Para ficar mais fácil de você digerir isso, pensa assim, isto aqui, isso aí, aquilo lá. Você colocou os advérbios ali e resolveu o problema. Ó, isto aqui, isso aí, aquilo lá. Beleza? Então o controle está na minha mão, para mim ele é isto. E para vocês, o que ele é? Ele é isso, certo? Todo mundo concorda com isso? Vou jogar o controle para você agora. Ele está com você aí. Para vocês o controle é o que agora? Para vocês ele é isto, certo? Então você está olhando aqui, este controle. E para mim ele virou o quê? Esse controle. Gramatiquinha da tia da quinta série. Sem grandes problemas. Agora vamos lá. Ele está pedindo para eu usar movimento, o sistema posicional dos pronomes demonstrativos e entender a ação física desempenhada pelo enunciador do texto. Então vamos lá para a primeira estrofe. Se essa rua fosse minha. Legal. Na segunda estrofe, nesta rua tem um bosque. Agora vocês vão ter que me ajudar, hein? Então vamos lá. Na primeira estrofe, primeiro verso. Se essa rua fosse minha. Ele está dentro ou está fora da rua? Está fora da rua. Por quê? É essa rua aí. Certo? Lá na segunda, nesta rua tem um bosque. Está dentro ou está fora? Está dentro. Qual é a única coisa que você pode concluir? Se em um momento ele está fora, em outro momento ele está dentro, o que vocês acham que ele estava fazendo? Andando. Portanto, qual é a resposta? A ação física desenvolvida pelo enunciador, considerando que em um momento ele está fora da rua, por conta da aplicação do pronome do demonstrativo essa, em outro momento ele está dentro da rua, por consideração ao pronome demonstrativo esta, a única coisa que podemos concluir é que ele está se deslocando, atravessando a rua. Ponto. Essa é a resposta. Entenderam isso? É louco, né? Aí você fala, meu, que doido, cara, eu nunca tinha pensado nisso. A gente não pensa. Mas tudo que nós fazemos de todas as linhas do conhecimento, tudo está misturado. A gente só precisa achar o botão certo. Quer ver essa? Ó? Essa é legalzinha também.
Eu amo física, tá, gente? Eu amo, só que eu sou ruim demais em física, né? Olha lá que bonitinho. Vou ficar aqui o que o Felipe quer que eu fique na tela. Eu vou ficar na tela. Agora encaixou, tá, Felipe? Olha lá. Um bloco de 2 kg, inicialmente em repouso, desloca-se sujeito a um campo gravitacional, gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Durante a ação desta força única sobre o bloco, qual é a aceleração obtida? Me põe a galera aí, Felipe, de novo, para eu ver. E aí? Qual é a aceleração obtida? Professores de física, vamos lá, me ajuda aí. Deixa eu ver aqui no chat. Não sei se tem, nem se tem chat. Acho que tem. Sou cego, viu, gente? Não consigo enxergar muito bem. Quem respondeu? Foi o Vitor? O que você respondeu, Vitor? 10 metros por segundo ao quadrado é a resposta. Você imagina um moleque, e essa questão eu já pus em prova, tá? Você imagina um moleque fazendo uma folha inteira de conta. Um moleque fazendo uma folha gigante de conta. A hora que você dá a resposta para ele, ele fica louco. Então vamos lá. Um bloco de 2 kg, inicialmente em repouso, o que pressupõe que ele já está em movimento, que ele não está mais parado, desloca-se sujeito a um campo gravitacional, gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Durante a ação desta força única sobre o bloco, qual é a aceleração obtida? Eu não estou te perguntando quem colocou o bloco em movimento, eu não estou te perguntando a direção do movimento, eu não estou te perguntando a aceleração, atrito, nada. Eu quero saber o seguinte: o bloco está em movimento. E se ele está movimentado pela única coisa, que é a força da gravidade, qual é a aceleração desse bloco? 10 metros por segundo ao quadrado. Aí o moleque fala: você tá louco, professor, pelo amor de Deus, como é que você me faz isso? Aí você pega a folha do moleque, uma folha inteira de conta, e não precisava fazer conta nenhuma, né? Isso a gente chama de exercício transdisciplinar, porque embora não apareçam os elementos, porque na outra deu para você perceber, né? Você tinha lá pronome e tal, aqui você não percebe, mas eu tenho um conjunto totalmente linguístico aqui que faz a resposta ser essa. Porque quando falamos de queda livre, quando falamos de aceleração, eu tenho um monte de coisa envolvida. Aqui eu não estou te perguntando nada, mas eu quero que você saiba tudo. Porque para você responder essa questão, você precisa conhecer isso. E para você responder essa questão, você precisa conhecer também elementos que não têm relação somente com isso. Eu tenho toda uma relação circunstancial de conjunto. Tempo, objeto, qualificação. A própria imagem que eu faço de um bloco de 2 kg se deslocando, o desenho que eu crio na minha cabeça para que lado esse cara está deslocando, para cima, para baixo, quando eu chego à conclusão lógica de que só pode estar em queda livre e que não precisou saber quem movimentou e de que maneira que ele fez isso e para que direção ele fez. Então eu estou mexendo com todo um conjunto de conhecimentos transdisciplinares que respondem à base do que a gente faz no Enem. É aquela história lá. Então, para a gente entender, né, o Enem, no que diz respeito à coerência pedagógica básica, e o que eu tenho que fazer lá com as questões, então vamos lá. Ó. Coerência pedagógica, o que é isso aí, galera? É a análise do padrão de resposta de um participante, né, e ela se baseia no fato do que é esperado, que os alunos com determinado nível de proficiência acertem certas questões e outras não. Então, o Enem sabe que você vai errar a questão. Né, ele sabe. Então, o sistema funciona, segundo o próprio INEP, mais ou menos como uma prova de salto em altura. Se um atleta consegue saltar uma barra de até 1 metro de altura, espera-se que ele acerte, que ele consiga acertar ou saltar os obstáculos de 90, 80 ou 70 centímetros. Mas nunca de 1,20 m. Seguinte, o que está acontecendo? Eu estou medindo o nível desse aluno a partir da capacidade que ele tem. Como é que ele me demonstra isso? Acertando as questões. Daí a história da TRI. E como é que funciona isso? Então, eu vou fazer uma conta bem boba, tá? Você pega uma questão de matemática, cuja essência básica, a competência básica dessa questão seja adição. 2 mais 2, 4. Essa é a questão fácil, né? Aí, por um acaso do destino, tá? Você tem uma porrada de variáveis. O moleque foi passar essa questão lá para o cartão e passou errado. Ou simplesmente ele, no meio da coisa toda ali, ele errou a soma, colocou 3, sei lá, errou a questão. O computador não está ali para te julgar pessoalmente, falar, pô, cara, conta para mim o que aconteceu. Não, ele vai mensurar que você errou uma questão fácil com a competência de adição.
Aí você tem uma questão de adição lá em cima que o INEP considerou difícil. Você levou lá 25 minutos para resolver a questão. Aí por algum motivo, sei lá qual, você assinou a alternativa correta, acertou a questão. O que a TRI vai entender? Que você não podia ter saltado 1,20 m se você não conseguiu saltar 20 centímetros. O que ele vai fazer? Ele vai gradativamente e, claro, proporcionalmente, cortar a nota de todos os elementos da sua prova de matemática que tenham base em adição. Então perceba, você não está perdendo ponto numa questão só. Você está perdendo ponto em todas as questões. Claro que um ponto não é um ponto, né? Não é uma coisa absurda, é uma coisa fragmental, pequenininha, né? Mas você está perdendo ali ponto em praticamente todas as questões que tenham elementos fundamentais de adição. E aí, Márcio, o que eu faço da minha vida? Né? Porque então a prova do Enem é um treco, era para ser, né? Eles diziam assim, é a teoria anticola do Enem, ou anti-chute. Mas na verdade não é bem assim, né? Então, como é que nós vamos fazer? Nós temos uma necessidade de um acerto honesto. O que é um acerto honesto? Um acerto honesto é o aluno acertar realmente o que ele sabe, né? Ainda que ele não saiba muita coisa. Mas mesmo não sabendo muita coisa, o que acontece? Não tem problema, porque a qualidade do acerto vai pontuar muito mais do que a quantidade. Então, o que você tem na sua tela aí? Olha lá que interessante. Todos esses caras aí acertaram o mesmo número de questões. Então, olha lá. A primeira acertou todas as questões fáceis e algumas médias e errou todas as difíceis. A nota dela foi 620. A outra aqui, ó, acertou a maior parte de questões fáceis, acertou também algumas médias e algumas difíceis. A nota dela é 573. O outro lá embaixo, ó. A maior parte das questões que ele acertou eram questões médias e muitas questões difíceis. Errou só questão fácil, 385. Aí o último, que é o top of mind lá da sala, nossa, esse manda bem pra cacete, acerta só as questões difíceis. Acertou só difícil, teve uma nota 308. Como é que eu chego a isso? Tá? Porque falar, Márcio, bacana, isso eu já sabia, mas como é que eu faço para mensurar? Eu vou dar para vocês uma técnica que eu aprendi lá no INEP e que eu usei muito nas provas do Enem. Porque todo ano a gente tinha que fazer a prova e tal, mesmo para fazer as correções do G1 lá, aquele Paraná todo, então você tinha que fazer a prova. Então, e claro, isso dava um alívio temporal na minha vida absurdo, tá? Porque é um saco o professor fazer prova. Você tinha que ficar lá o tempo todo, até os caras liberarem o caderno de questões para você ir embora lá pro estúdio para gravar a merda da questão lá. Desculpa, eu falei merda. Mas era assim, então, para não ficar lá me matando, indo e voltando, um dos pontos mais importantes do Enem, além de tudo isso que eu falei hoje, é o tempo. Então, a média temporal do Enem é 3 minutos para cada questão. Mas a gente sabe que isso é média, é média. Tem questão que eu vou gastar 20 segundos para resolver, tem questão que eu vou gastar 25 minutos para resolver. Um dos grandes problemas do Enem é a tentativa de resolução linear. O que é isso? Eu começo a resolver. Não consegui, passo para outra. Não consegui, passo para outra. Não consegui, passo para outra. Daqui a pouco eu tenho um conjunto de questões não resolvidas, eu estou na questão 50. Aí eu fico desesperado, volto para a questão 3. Aí eu vou para a questão 12. Aí eu volto para a questão 10. Aí eu volto para a questão 25. Esse vai e volta, ele me faz perder tempo. Tá? E eu não vou conseguir, se eu não mantiver minimamente, tá, gente? Não tem jeito, tá? Assim, o máximo numérico para cada questão é 3 minutos temporal. Se eu passar disso, eu ferro o meu final lá. E se eu fizer isso que eu acabei de dizer para vocês, eu vou chegar lá, faltando 20 minutos para acabar a prova, e eu tenho ainda 20 questões que eu não fiz. O que vai acontecer? O moleque vai lá e chuta tudo na linha. Quando ele chuta tudo na linha, ele acerta um monte de questão difícil. E aí toda a nota que ele realmente conseguiu no que ele sabia, vai para o ralo. Porque acertou questão difícil, você vai perder ponto. Não tem conversa. Questão difícil não é questão que se acerta no Enem. Ela está lá como elemento que a gente chama de contra-conhecimento, mas que também é considerado conhecimento pelo Enem. Então vamos entender como é que funciona isso. Eu aprendi uma técnica que me ajudou muito e eu, quando passo para os alunos, acaba ajudando. Então o que você faz? Você exige do cara lá da prova, porque tem escola que tem o relógio tá, na parede, tem escola que não tem. E tem escola que o fiscal fica só fazendo na lousa. Então você vai exigir, isso é lei, tá? Você vai exigir
que o fiscal mensure o tempo na lousa a cada 15 minutos. Tá? Porque normalmente ele faz 1 hora ou faz 30 minutos. Porque é mais fácil para ele, né? Ele tem que mensurar o tempo. Aí ele vai fazer do jeito mais simples para ele lá. Então você chega pro cara e fala assim, olha, eu gostaria de que você mensurasse na lousa 15 minutos. Então, cada 15 minutos você vai lá e troca para mim. Você vai dividir a sua prova em blocos de 5 questões. Você vai fazer mesmo, quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5, até 10, até 15, até o final das 90 questões do dia. Para cada bloco desse, você tem 15 minutos de execução. Se você terminar esse tempo de 15 minutos, não interessa quantas questões você conseguiu fazer naquele bloco. Você vai para o próximo bloco e deixa para trás o que está lá. Vai ter bloco que você vai conseguir fazer as 5. Vai ter bloco que você vai conseguir fazer 2. Vai ter bloco que você vai conseguir fazer 1. E vai ter bloco que você não vai conseguir fazer nenhuma. O grande problema do Enem é que ele não me diz qual é a sequência de questões fáceis, médias e difíceis. Um dos elementos que marca a questão difícil é a dificuldade temporal de execução, porque tem muita competência e habilidade, então demora mais tempo para resolver. Então você vai fazer isso até o fim da prova. Você vai perceber que terminando, né, as 90 questões isoladas em blocos de 5, aí você volta para cada bloco e tenta resolver. Claro, redimensionando o tempo que você tem, porque você já sabe quanto tempo tem lá. Tudo bem? Você vai perceber que fazendo isso recorrentemente, você vai economizar no final da sua prova perto de 25 minutos. 25 minutos é o tempo, é o tempo bastante para você definir que uma questão que está travando você, porque em 80% das situações, uma questão com maior demanda de execução para tempo é uma questão difícil. O que você faz nessa questão? Você chuta essa questão errada. Porque para o Enem, conhecimento é saber a resposta correta, mas também saber a resposta com certeza que não está certa é conhecimento. E quando você olha as alternativas, você consegue identificar com certeza, embora você não saiba qual é a correta, qual não é. E para ele é conhecimento também. E aí, claro que isso é uma aproximação, em 80% das situações você consegue acertar, aliás, errar, né? Uma questão difícil. Porque você percebe a relação temporal nela. Você mata 2 coelhos com uma paulada só. A questão de tempo, você não vai ficar indo e voltando. Você vai fazer isso em blocos, concentradamente. E você vai identificar a temporalidade de execução de uma questão. Porque se você na primeira passagem não fez a questão, não tem problema. Você vai embora. Quando você voltar, se você tentar e não conseguir de novo, o que você entendeu? É uma questão difícil. Chuto na errada e asseguro o acerto das fáceis. Todo mundo compreendeu isso? Mais ou menos? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido. É claro, tem muito mais coisa para falar do assunto. Espero que tenha sido útil, tá? Me perdoem aí possíveis ratas, né? Possíveis desvios de linguagem, mas foi feito com bastante carinho para vocês, meus colegas. Espero que vocês usem isso. Espero que vocês consigam fazer o que nós estamos tentando o tempo todo, que é melhorar um pouco a educação nesse país, né? E apertar a tecla certa no nosso aluno. Gente, foi um prazer grande, assim, muito grande mesmo. Estou muito feliz de falar com vocês. Espero que vocês tenham muito sucesso aí no colégio de vocês. E sempre que precisarem, podem chamar que estamos aqui, beleza? Um beijo, fiquem com Deus, cuidem-se e até a próxima aí, galera. Tchau, tchau.